Olá a todos, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero contar para você um forte testemunho impactante e eu quero que você escute esse testemunho e compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que esse testemunho vai ajudar você a alcançar os teus propósitos e os teus objetivos. Esse testemunho fala acerca de um jovem pregador. Esse jovem pregador, ele era casado, mas porém muito humilde. Esse jovem, ele pregava em alguns lugares da sua cidade. Uma certa feita, ele estava pregando e no meio daquela pregação, numa igreja muito humilde, numa igreja muito simples, então uma irmã levantou e foi ao seu encontro. Aquela irmã, tomada pelo Senhor, entregou uma profecia para aquele jovem e disse para ele: o Senhor vai te dar um carro. O Senhor vai surpreender você com um carro. E aquele homem, aquele jovem pregador, ele guardou essas palavras no seu coração. Chegando na sua casa, a sua casa era muito simples, muito humilde, porém tinha um espaço um pouco grande para uma garagem. Chegando na sua casa, aquele homem entrava pela sua casa, encostando pelas paredes. Fazendo isso algumas vezes, a sua esposa, olhando para aquele jovem pregador, disse para ele: depois que você veio desse culto, todas as vezes que você entra dentro da nossa casa e passa por esse espaço de garagem, você passa se apertando pela parede. Então aquele jovem pregador disse para ela: eu estou passando, apertando pela parede, porque eu já vejo pelos olhos da fé que aqui nesse espaço de garagem, o meu carro já está aqui. Aquela mulher, olhando para ele, duvidando do que ele estava falando, disse: certamente o meu esposo está maluco. Certamente o meu esposo está louco, porque primeiro não tem um carro nessa garagem. Segundo, nós somos muito humildes, muito pobres para comprarmos um carro. Mas todos os dias que aquele jovem chegava na sua casa, ele entrava pela sua garagem e passava apertando pela parede. E ele, quando ele passava, ele profetizava dizendo: o meu carro já vai estar nessa garagem. Uma certa feita, ele recebe uma chamada para pregar a palavra de Deus fora da sua cidade, fora do seu estado. Então ele atendeu aquela chamada e foi sozinho pregar. Chegando naquele lugar, o pastor que foi buscar aquele jovem, aparentemente era um pastor também muito simples, porque o pastor chegou em um carro muito simples. E quando o pastor chegou e buscou aquele jovem, levou ele para sua casa para ele se preparar para o culto mais à tarde. Chegando na casa daquele pastor, o jovem pregador ficou de boca aberta, porque o pastor foi num carro simples, mas a sua casa era uma casa muito linda, uma casa muito grande. E ele ficou olhando para aquela situação, de boca aberta, admirando a vida financeira daquele pastor. Logo à noite, ele foi pregar na igreja desse pastor. Chegando então nessa igreja, era uma igreja muito grande, uma igreja de muitos membros, e ele pregou. Deus usou ele tremendamente naquele dia. No final da sua mensagem, ele fez o apelo, ele fez aquela pergunta de todos os pregadores: tem alguém que nesta noite quer aceitar a Jesus? Enquanto ele perguntava, a igreja estava de pé. Foi um culto muito forte. E no final daquele culto, quando ele perguntou a segunda vez: existe alguém que quer aceitar a Jesus? Então, um jovem e uma jovem, um casal de jovens, se levantaram do banco e vieram chorando aos pés daquele altar. Chegando nos pés daquele altar, eles levantaram as suas mãos e disseram:
Nós queremos aceitar a Jesus. E quando eles falaram isso, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, o pastor que tinha convidado ele para pregar na igreja estava de joelhos no chão, chorando muito. Imediatamente o pastor levantou, pediu o microfone e falou para toda a igreja e para aquele pregador que estava ali, dizendo: hoje é o último dia deste congresso. E esse jovem que está sentado aqui no chão, esse jovem que está prostrado, chorando aí, esse é o meu filho, que estava afastado dos caminhos do Senhor. E através da sua palavra, guiada pelo Espírito Santo, hoje ele me dá a maior felicidade da minha vida, voltando para a presença de Deus. Naquele dia, o filho do pastor, que estava distanciado da presença de Deus, voltou para a casa do Senhor. Então eles foram para casa. Naquela mesma noite, aquele homem ficou feliz porque 2 almas aceitaram o Senhor. Eles dormiram ali na casa do pastor. E logo de manhã cedo, muito cedo, o pastor, ele chamou aquele jovem pregador e disse para ele: se arruma, que eu quero te levar em um lugar. Chegando em um lugar, aquele homem começou a olhar que tinha muitos carros naquele lugar. O pastor disse para ele: vamos ali dentro. O homem disse: mas está fechado. O pastor disse: não se preocupe, que eu tenho a chave desse lugar. Não sabendo aquele homem que o pastor era o dono daquela concessionária de carros. Chegando dentro da concessionária, o pastor olhou para aquele jovem pregador e disse para ele: se você fosse escolher um dos carros que estariam aqui, qual carro que você escolheria? Então aquele homem olhou, andou dentro daquele pátio que era muito grande e escolheu um carro muito simples. Entrou dentro daquele carro e disse: pastor, se eu escolhesse, eu escolheria esse. Imediatamente, o pastor olhou para ele e disse: filho, se Deus te prometeu uma coisa, escolha o melhor. Então ele saiu daquele carro, andou, procurou, e no centro daquele carro, centro daquele pátio, estava o carro mais bonito, o carro mais caro que tinha dentro daquele pátio. Ele olhou para o pastor e disse: pastor, todo envergonhado porque estava tímido com a pergunta daquele homem, e disse: pastor, se eu fosse escolher, eu escolheria este carro. O pastor disse: filho, tem certeza? Ele disse: eu tenho, pastor. O pastor imediatamente foi lá dentro da concessionária, pegou a chave do carro, olhou para aquele homem e disse: se você fosse escolher, não, escolheu e eu te dou. Esse carro agora é seu. Imediatamente aquele homem, chorando, em prantos, olhando para o pastor, disse: pastor, não brinca comigo. O pastor disse: eu sou dono desta concessionária e este carro agora é seu. Naquele momento, aquele homem saiu de dentro daquela concessionária. E quando ele sai de dentro da concessionária, ele saiu dirigindo o carro a qual Deus havia prometido para ele. Naquele mesmo dia, ele entrou dentro do seu novo carro, voltou para sua cidade e quando chegou em casa, buzinou na porta da sua casa. Então a sua esposa saiu para fora e disse: de quem era este carro? Não é bom que a gente pegue emprestado, sendo que a gente não tem condições de pagar se caso acontecer um imprevisto. O homem olhou para ela chorando e disse: esposa, este é a promessa de Deus na minha e na sua vida. Resumindo a história, quando o Senhor te promete, a única coisa que Ele precisa é que você coloque a sua fé em prática. Aquele homem acreditou nas promessas de Deus. Aquele homem acreditou que ele conseguiria aquele carro. E naquele mesmo dia, aquela garagem que ele passava, que estava vazia, que ele passava pelos cantos, ele viu a promessa de Deus entrando dentro da sua garagem. Use a sua fé. Resumindo o nosso testemunho, o que fez aquele homem obter a vitória de Deus na sua vida foi ele usar a sua fé. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que Deus falou para você,
mas eu quero que você use a sua fé. Use a sua fé hoje. Coloque em prática aquilo que você tem de valor. E através da sua fé, você vai ver o resultado. Você vai ver o milagre de Deus chegando na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.